Boa tarde para todos. Desde pequeno eu ouço uma frase do meu pai que diz assim: ou a oração nos fará parar de pecar, ou o pecado nos fará parar de orar. E a reflexão que devemos fazer é: nesta última semana, quanto tempo passamos orando com Deus, falando com o Senhor? Então, hoje nós estamos passando aqui 10 horas, estamos há 10 dias falando sobre a oração. Isso aqui é como aquele efeito do elástico, né? A gente puxa para depois, né, ir mais forte, ir mais longe. Esse é o incentivo que a igreja faz para todos nós, para buscarmos mais a Deus. Meu propósito pessoal é esse, é buscar mais ao Senhor. A gente tem a tendência de viver sempre com aqueles mesmos hábitos, a forma de viver, não é? A gente às vezes precisa repensar a nossa rotina, colocando Deus em primeiro lugar. Deus deve vir em primeiro, em último e em melhor lugar da nossa vida. Essa música fala sobre isso. O nosso Deus, aquele que está no alto e sublime trono, Ele ouve as nossas orações, Ele é o seu Pai, e Ele quer ser o seu amigo também. Olho para o céu, procuro onde estás. Penso no universo e me sinto aqui tão só. Como é possível que o Senhor do vasto céu possa ainda ouvir a minha fraca voz? Quantos neste mundo tentam alcançar a Deus, esse alguém divino, superior a todo ser, mas se esquecem que o mesmo Deus dos altos céus ouve a simples oração que vem da fé. É esse Deus que me escuta quando estou em oração, que me entende, me oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso, e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler meu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. Quando eu vejo a grandeza de um Deus assim, olho para mim e não consigo entender. Quem sou eu para lhe pedir que venha me assistir? Mesmo assim o seu amor vem me atender. Muitos só procuram Deus se a crise é total, quando em
emergência já não tem pra quem gritar. Eu já descobri que o melhor é confiar. Toda a vida, as alegrias e o chorar. É esse Deus que me escuta quando estou em oração, que me entende, me oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso, e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler meu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. Amém, irmãos? Que Jesus seja o nosso melhor amigo, que Ele seja a prioridade da nossa vida. Como foi mencionado aqui, a primeira coisa que nós precisamos fazer todos os dias é olhar para a face de Jesus. E a gente acorda preocupado com tantas outras coisas, né? Precisamos realmente rever as nossas prioridades. Jesus deve ser o primeiro. Lá no quarteto, a gente passa muito tempo junto. Nós viajamos juntos, acordamos juntos, almoçamos juntos, jantamos juntos, dormimos juntos em camas separadas, não é? 150 dias por ano viajando. São muitas bênçãos que temos recebido de Deus. Ano passado, ano retrasado, fizemos uma viagem pelo Amazonas, fretamos ali um bimotor, 26 pousos e decolagens em 10 dias, cantando ali no interior do Amazonas. Foi uma bênção. E vocês sabem que todo relacionamento precisa de uma palavrinha, que é o que a gente vai ver agora rapidamente. Uma palavrinha que se chama perdão. Na vida, nos relacionamentos, as nossas amizades, o nosso casamento, não é? Fica às vezes desgastado e nós precisamos aprender a perdoar. A primeira vez que eu me lembre que eu precisei do perdão, eu tinha a idade do Miguelzinho. De novo, filho. 5 anos. Nós morávamos em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, numa casa rosada no alto de uma montanha. E numa tarde eu falei para o meu irmão mais velho uma frase que eu nunca mais quis falar para ninguém. Eu falei: Menderson, vá embora de casa, nunca mais quero ver você na minha frente. E eu falei aquilo para ele. Passaram uns minutos, as horas, eu percebi que o Menderson não estava mais em casa. E eu fiquei preocupado, né? Desesperado. E eu fui perguntar para minha mãe: mãe, cadê o Menderson? Minha mãe deu um sorriso e falou: olha, você mandou ele embora. E ele foi embora de casa. E eu fiquei desesperado, desci as escadas, era um sobrado alto, desci as escadas, subi a nossa ruazinha, desesperado ali. Quando eu virei a rua, vi no final da nossa avenida principal ali, o Menderson, lá no finalzinho. E eu não sei se você já viu aqueles desenhos animados, quando alguém foge de casa, o que ele faz? Ele pega um pedaço de pau, amarra uma trouxinha de lençol de bolinhas e vai levando, né? O Menderson fez aquilo lá, amarrou umas roupinhas, uma trouxinha, ele tinha 8 anos e foi embora, fugiu de casa. E eu saí correndo, desci aquela avenida e comecei a gritar: Menderson, me desculpa, me perdoa.
E ali o Mendes virou para mim, e só faltou pegar o pedaço de madeira e bater na minha cabeça, né? Mas não, ele falou, eu te perdoo, eu perdoo você. E a gente se abraçou no meio da rua, e ele falou assim para mim, Milton, vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa. Nós precisamos deste perdão, e as crianças estão aí para nos ensinar. Perdoar e esquecer. A cicatriz fica, mas a dor vai embora, né? Uma vez Pedro chegou para Jesus e falou, Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Quanto? 7 vezes? Os fariseus ensinavam 3 vezes. Se você perdoa 3 vezes, está ótimo. Pedro foi além, número da perfeição. Olha, 7 vezes, Senhor. E Jesus falou, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Perdão não tem nada a ver com quantidade, Pedro. Tem a ver com a qualidade. Você precisa de fato perdoar. E eu quero agora ler com os irmãos uma história de Jesus que vai nos dar algumas lições práticas. Mateus 18. Eu gosto muito dessa história. Eu acredito que você já conheça. E nós vamos extrair breves lições para nós. Mateus 18, a partir do 23. Mateus 18, a partir do 23. Por isso, continuando a resposta para Pedro, né? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Vamos parar por enquanto. Jesus contou uma história a respeito de um rei. Quem é o rei da parábola? Me ajudem aí. Quem é o rei? Deus, Jesus é o rei da parábola. Um rei que chama servos para um ajuste de contas. Sabe o que é isso? Um juízo. Um dia do juízo. Você sabia que o seu nome vai passar no julgamento celestial? E que o julgamento celestial já começou? Existe um juízo apresentado em 3 fases. O juízo de Deus já começou. Quando que começou? 22 de outubro de 1844. O juízo começa por onde? Pela casa de Deus, desde Adão. O seu nome já passou no juízo? Não. Por que não? Deus não vai julgar você por um ato que você ainda não cometeu. Deus não pode julgar você por algo que você vai fazer em 2018. Os anjos relatam ao vivo o que a gente faz, pensa, etc. Quando que vai ser o julgamento dos vivos? Vai haver um momento de prova decisivo em que você irá realmente decidir se é Cristo e a verdade ou não. Só que a gente não sabe o dia e a hora da morte, por isso que a decisão por Jesus é agora. Um juízo. Vocês se lembram qual era a dívida desse servo? Quem que lembra aí? 10.000 talentos. Apareceu um indivíduo que devia 10.000 talentos. Um talento equivalia a 16 anos de trabalho, na época de Cristo. Um talento. 10.000 talentos, quanto que dá? 160.000 anos de trabalho. Ou seja, a dívida desse servo era impagável. Nem se ele quisesse, ele pagaria. Quanto valeria a sua esposa? Coloca aí 10 talentos. Você sabe que hoje tem gente que ainda troca gente por camelo, etc. né? Dívida impagável.
ele se lançou aos pés do rei e disse: "Sê paciente que eu vou te pagar." Uma loucura. Senhor, eu vou pagar a minha dívida. E o que o rei fez com ele? Mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Vamos entender isso aqui. Esse servo da parábola sou eu, é você. A sua dívida para com o rei é impagável. Quais são os seus pecados? E aí vem a primeira lição da parábola. Não importa o tamanho da sua dívida para com Deus, Deus pode perdoar você. Não importa o tamanho da sua dívida. Quem é você? Você pecou há 20 anos e ninguém sabe? Você pecou antes de vir para cá? Você cometeu um pecado que a sua esposa não sabe? Você fez alguma coisa que os seus pais nunca imaginariam que você fizesse? Jesus diz para você hoje: não importa o tamanho da sua dívida, a largura, a altura do seu pecado, Deus pode perdoar você, limpar o seu pecado. Você não consegue pagar, mas Jesus perdoa por você. Você entende a graça de Jesus? Você entende a graça? Eu gosto muito de uma visão que Ellen White teve. Ellen White teve centenas de visões. Algumas visões dela duravam horas. Ficava sem respirar e sem fechar os olhos. Um outro homem que recebeu o chamado divino para ser profeta antes dela, a visão que ele teve, aquela da estrada, né, estreita, que vai para o céu, durou 18 horas, sem respirar e sem fechar os olhos. O Espírito Santo tomava posse dos profetas. Uma visão dela que chama muito a minha atenção, livro Primeiros Escritos. Ela chega para o anjo, e o anjo, numa entrevista com ela, diz assim: você quer ver Jesus? Eu quero ver Jesus. Vem aqui que eu vou te mostrar Jesus. Chamou Ellen White, chegou ao pé de uma escada estreita, frágil, subiram aquela escada. Quando chegaram no final, o anjo disse assim: olha, deixa as suas coisas aí. E ela tinha levado consigo as coisinhas importantes dela, deixa tudo aí. Ela deixou. Você quer ver Jesus de novo? Quero ver. Ele está atrás dessa porta. Abra, veja Jesus. E diz a visão que ela abre a porta. E quando ela abre a porta, ela dá de cara com Jesus, naquele cômodo. E sabe o que ela vê? Como ela descreve? Ela olha para Jesus. E o olhar de Jesus é tão penetrante que consegue enxergar os meandros mais profundos da sua alma, seus pecados, e ela não consegue olhar. E sabe o que ela diz mais? Ao mesmo tempo que o olhar é tão penetrante, ao mesmo tempo é amorável, é amor. Apesar de quem ela é, Jesus a ama, e ela se lança aos pés de Jesus. Ela sai da presença de Jesus, o anjo dá um fio verde para ela, que representa a fé, e diz: toda vez que você quiser ver Jesus, você pode desenrolar esse fio e ter um encontro com Jesus. Se você olhasse para Jesus agora, Jesus conhece tudo o que você fez, tudo o que você faz, pensa. Aqueles pecados que a gente leva, que você leva na sua vida, Jesus conhece. E Jesus ama você a despeito do que você tem feito. Você consegue entender isso? Você que é pai, você não ama o seu filho? Jesus ama você muito mais. Você é precioso. Uma vez eu estava dando estudo para um casal. Ele aposentado, ela psicóloga, são bem esclarecidos. E eu fui falar sobre a graça de Deus. E eu comecei a contar a história do filho pródigo.
E quando eu estava contando a história, eu percebi que o senhor balançava a cabeça. O nome dele é Ronaldo. Ele balançava a cabeça. E eu contando que ele pegou a herança do pai, ou seja, queria que o pai morresse, levou todo o dinheiro, gastou o dinheiro, começou a desejar a comida dos porcos, e ele balançando a cabeça. Quando eu falei que o filho pródigo voltou para o pai, depois de cair em si, e o filho pródigo, quando vê o pai corre, o abraça, o beija, troca a sua roupa. Aí o Ronaldo falou assim: é isso que eu não aceito, eu não entendo isso. Ele falou bravo: eu não aceito isso. Eu levei um susto, né? O que você não aceita? Eu não aceito isso. Ele pegou o dinheiro do pai, gastou o dinheiro do pai, e o pai o abraça ainda. Aí eu entendi o problema do Ronaldo. Ronaldo, você sabe quem é esse filho pródigo? Não sei quem é. Esse filho pródigo, Ronaldo, sou eu. Eu sou o filho pródigo, é você. Se você se arrepender, Jesus vai abraçar você. E ele entendeu que é a graça de Deus. Não importa o tamanho da sua dívida, Deus pode perdoar você. Essa é a primeira lição. Mas Jesus continua a história, não é? Mateus 18, a partir do 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, o rei, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou: assim, da mesma forma, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Tem um educador brasileiro, né, chamado Paulo Freire. Paulo Freire diz o seguinte: todo oprimido vai se tornar opressor. Se não houver uma educação libertadora, o oprimido na infância vai crescer e vai ser um opressor. Na parábola acontece uma lógica inversa. O perdoado torna-se opressor. Quem foi perdoado, quem recebeu a graça, torna-se opressor. Isso se chama loucura. O seu conservo lhe devia quanto? Qual é a quantia aí? 100 denários. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Ou seja, 100 denários, 3 meses e 10 dias de trabalho. O que era 3 meses em comparação a 160 mil anos? E ele não perdoou e lançou o seu conservo na prisão. Se você não perdoa, você comete loucuras. Como é que ele pagaria 3 meses na prisão? O rei ficou sabendo, mandou que chamasse aquele que havia sido perdoado e deu uma lição nele. Segunda lição da parábola: perdão não tem nada a ver com o que o outro fez. Perdão tem a ver com o que Cristo fez por você. O que o outro fez para você? O que o seu pai fez para você? Sua mãe? O que eles fizeram para você é muito menos do que a dívida com que você tinha para com Deus.
Perdão não tem nada a ver com o que o outro fez. Perdão tem a ver com o que Cristo fez por nós. E aí vem a última lição. Perdão recebido, se não é repassado, é retirado por Deus. E isso é muito sério. Se você foi perdoado por Deus e você não perdoa o outro, Jesus vai tirar o perdão da sua vida. Não é isso que a gente ora? Perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Da mesma forma como perdoamos aos nossos devedores. O que o outro fez para você? Alguém te magoou? Alguém te machucou? Alguém abusou de você? Alguém tirou sua felicidade? Você tem mágoas? Você tem traumas? Você precisa perdoar. Jesus falou assim, antes de você trazer a sua oferta, vai e reconcilia com o teu irmão. Perdão recebido por Deus, se não é repassado, é retirado de Deus. Deus retira da sua vida. Aquele homem terminou a sua vida na prisão, até que pagasse a sua dívida. Sabe que prisão é essa? É a prisão do rancor. Rancor é um veneno que você toma esperando que o outro morra. É você que está acabando com sua vida. Você tem rancor do seu chefe? Tem. Você tem mágoa do seu pai? Você está acabando a sua vida. Você está numa prisão e a menos que você perdoe, você não estará liberto. Eu termino com um fato que aconteceu comigo a 50 quilômetros daqui. Estudei no NASP também. O NASP é o mundo NASP, né? A fábrica de sonhos. É o lugar para a gente sonhar. E lá a gente não escolhe as pessoas com quem a gente mora. Eu estudei 8 anos lá. Nunca escolhi ninguém. O prepa que colocava os caras lá no meu quarto. Colocaram um sujeito no meu quarto e eu não conseguia me relacionar com ele. Por mais que eu quisesse, éramos muito diferentes. Eu estudava à noite, eu estudava de manhã, ele estudava à noite e de manhã. Ele chegava à noite com aquelas buzinas, sabe aquelas buzinas de jogo? E apertava aquilo ali, acordava todo mundo. Nós éramos muito diferentes. E um determinado dia eu pensei assim, eu preciso conversar com o Eli. Eu preciso falar com ele. Para a gente se acertar, para a gente se perdoar. Afinal, a gente convive junto todo dia. E eu, quando fui falar com ele ali, vamos conversar? Vamos, Milton, só que eu preciso fazer uma viagem. Eu tive um problema na minha família, eu preciso ir para Tatuí. Ok, quando você voltar, a gente conversa. O Eli saiu do colégio, aquela peregrinação, né? Arthur Nogueira, Campinas, né? Já fiz muito isso aí. Só que quando ele chegou em Campinas, ele não conseguiu mais ônibus para Tatuí. O que ele fez? Foi para um hotelzinho do lado da rodoviária. Hotelzinho simples. Pagou a diária, pediu uma latinha de refrigerante, foi dormir. No dia seguinte, quando deu o horário dele sair, viram que não tinha movimento nenhum. Ligaram no quarto dele, não atendia, pensaram, olha, ele já pagou a diária, deve ter saído e foi embora. Quando fechou a diária dele, a camareira entra no quarto e quem estava lá? O Eli. Deitado, lençolzinho por cima. Quando ela vai chamar o Eli, quando vai acordar o Eli, toca nele, percebe que ele já estava frio. Estava frio, gelado. Chamou a polícia veio, e ali constataram que o Eli tinha morrido, no hotel de rodoviária. Irmãos, outro dia alguém me falou assim, olha, o Eli tinha problemas cardíacos, provavelmente ele tomou aquele refrigerante e tinha urina de rato, ou seja lá o que foi em cima, e aquilo foi fulminante para ele.
A verdade é que quando eu recebi aquela notícia, eu fiquei pensando, né? Por que eu não perdoei antes? Por que eu não conversei antes? A nossa vida é como neblina, passa, e as pessoas passam. E a gente precisa usar todos os dias a palavra, perdoa-me, me perdoa. O Eli, na última semana de vida, ele estava lendo a Bíblia todos os dias. Embora fosse um teologando do 4º ano, o Eli tinha muitos problemas espirituais. Mas na última semana ele passou lendo a Bíblia, do lado do colchão dele. E eu tenho certeza de que Deus reservou esse momento para o Eli. Quem é você? Você precisa do perdão de Deus? Jesus quer perdoar você. Mas ao mesmo tempo ele diz para todos nós, você precisa transferir esta graça, esse perdão para as outras pessoas. No certo sentido, nós somos pequenos cristos, perdoando os outros. Estevão não falou, Pai, perdoa-lhes, não lhes imputes os pecados, o que Jesus falou na cruz, é o que a gente tem que fazer, perdoar as pessoas. Nós vamos ter um momento de oração agora, e eu gostaria que você pensasse em 3 pessoas que você precisa perdoar. Existem essas pessoas na sua vida? 3 pessoas? Talvez é seu pai, sua mãe. Eu cresci numa família onde nós precisamos perdoar. A minha mãe passou mais de 30 anos precisando perdoar uma pessoa. E ela sentiu uma angústia. Ela entrava no quarto chorando, pedindo, Senhor, me dá o perdão, porque eu não consigo perdoar. Mas ela conseguiu perdoar. E é isso que você tem que fazer. Eu vou cantar uma música. Essa música é número 8. O título é Só Jesus. Enquanto eu estiver cantando essa música, eu gostaria que você orasse a Deus e falasse assim, Senhor, eu preciso perdoar essa pessoa e essa pessoa, e eu preciso de forças para conseguir perdoá-las. Você consegue mentalizar essas pessoas aí? Fale com Deus. E hoje é o dia de você pedir perdão. Ore, fale com o Senhor. Cristo rendo toda a glória, pois tenho sido nele um vencedor. Sou ricamente abençoado, só confio em seu poder e em seu amor. Incontáveis as conquistas, riquezas são para mim, mas nenhuma se compara com a graça da salvação. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. Cristo rendo toda a glória, pois somente Ele é o Redentor. Só um Deus tão amoroso pode me fazer um vencedor. Não quero outra honra,
conhecê-lo mais, e eu abro mão de tudo pela glória do meu Senhor. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me ajudar. É só Jesus, vem me amparar, vem me inspirar. É só Jesus. Amém. Existe alguém que precisa de uma oração especial com relação ao perdão? Vem aqui, pode vir. Você precisa perdoar alguém? Pode vir. A gente vai fazer um pequeno grupo aqui e vamos orar especialmente por essas pessoas. Talvez o seu problema não seja com a outra pessoa. Pode vir. Talvez não seja com alguém. Talvez é um problema seu com Deus. Você cometeu um pecado que ninguém sabe. E talvez você não se sinta perdoado. Se você já falou alguma vez para Deus, Deus é fiel e Ele disse que lançaria os nossos pecados nas profundezas do mar. O livro de Miqueias diz isso. Nunca duvide do perdão de Deus. E se você precisa perdoar alguém, gostaria que você viesse aqui e a gente vai interceder especialmente por vocês. Amém. Por vocês. A graça de Deus é abrangente, não importa a quantidade, o tamanho dos nossos pecados, Jesus é capaz de nos perdoar. E o perdão de Deus é tão poderoso, que Ele quer conceder esse perdão para você passar para os outros. Talvez você não consiga ligar para alguém e falar assim, eu quero pedir perdão para você, mas você pode escrever uma carta, um e-mail. Quando é o outro, ore para o Senhor, para você perdoá-lo, perdoa. Ore por ele, ore por ele. Ore para Jesus salvá-lo, para derramar esse amor no coração dele também. Faça a sua parte, né? Sim. Mesmo após, exato. Mesmo após o batismo, a gente vai cometer erros, os outros vão errar conosco. E essa igreja tem que ser a igreja do perdão, do amor, não é? Do amor. Se alguém dessa igreja magoou você, eu venho em nome dos líderes dessa igreja, dizendo, nos perdoe. Se alguém magoou você, nos perdoe, nós erramos. Eu sou o mais miserável, eu sou um miserável também, embora pastor. Nos perdoe se nós erramos com você. Existe mais alguém que precisa do perdão? Pode vir. Nós vamos nos ajoelhar como igreja aqui na frente também, e nós vamos clamar o perdão de Deus. Na cruz Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. E a cruz tem duas partes, né? Vertical e horizontal, representando o perdão de Deus por nós e o perdão que a gente tem que oferecer aos outros. Vamos
Vamos aprender a perdoar, amar as pessoas, não importa quem sejam ou o que façam. Vamos ajoelhar? Senhor Deus, são 2 horas da tarde, e nessa hora, nós clamamos mais uma vez ao Senhor, e nós pedimos apenas uma coisa: nos perdoe. Quando nós vamos para o santuário, nós nos lembramos que o pecador tinha que levar um cordeiro, e o pecador imolava aquele cordeirinho indefeso. Senhor, toda vez que nós pecamos, é como se nós estivéssemos imolando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E eu me lembro agora de um texto do apóstolo João, quando ele diz assim: filhinhos, eu escrevo para vocês, não pequeis, não pequem. Nós não queremos, Senhor, cair nos mesmos erros. Muitos aqui nessa tarde têm caído no mesmo erro há 30 anos. São vícios, são pecados que ninguém conhece. Por favor, Senhor, de uma vez por todas, tira isso de nós. Quebra as correntes do mal que estão no nosso coração, correntes que estão na nossa mente, são hábitos enraizados na nossa vida. Quebre isso, Senhor, por favor. Que Teu Santo Espírito more dentro do nosso corpo, da nossa mente, que Ele afaste toda a tentação, e que nesta tarde seja derramado mais uma vez sobre nós a Tua graça, as Tuas misericórdias, o Teu perdão. Mas nós também, Senhor, precisamos perdoar outras pessoas. Quem sabe é o próprio pai. Muitos não tiveram uma criação ideal, ou a própria mãe, um avô, um chefe do trabalho, um amigo que muitas vezes torna-se o nosso inimigo. Coloca no nosso coração, Senhor, o perdão que vem do alto. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a olhar todos os dias para a cruz, de onde emana o verdadeiro poder e o perdão. Abençoe esses irmãos que vieram aqui na frente, que eles sejam salvos nessa tarde, que a graça seja derramada sobre eles, e que eles consigam e aprendam a perdoar aos seus semelhantes. Entregamos a nossa vida mais uma vez ao Senhor, clamando no nome de Jesus. Amém.